Ai, esses artistas lacradores, onde vamos parar? Tudo bom, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Doni Correia, uma teia de ideias. Este canal conduzido por mim, seu anfitrião Doni Correia, mestre e doutor em Estética e História da Arte, e agora com pós-doutoramento no Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, membro da Associação Brasileira de Críticos de Arte, a ABCA, e da Associação Brasileira de Críticos de Cinema. E se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Já façam, né, todo aquele ritual que eu sempre digo, inscrevendo-se aqui no canal, deixando o seu joinha, badalando a sineta. Faz tudo isso agora, porque depois você vai esquecer e não é legal. A gente tem que domar aqui os algoritmos para que vocês sempre recebam esse conteúdo deste canal, cujo objetivo é justamente trazer discussões relacionadas à estética, à história da arte, cinema e todas as humanidades no entorno. Pessoal, hoje a gente vai falar de lacração, de artista lacrador, mas não no sentido figurado, como a gente está habituado a ver nos últimos tempos aí, de política. Nós vamos falar do ato de lacração literal. Mas para poder falar disso, a gente precisa contextualizar um pouco vocês a respeito do que é arte conceitual. Isso que dá tanto medo assim para quem ainda não tem tanta intimidade com as artes visuais, com as artes plásticas. Sempre que se fala em arte conceitual, parece que se instaura um fantasma, né? Meu Deus, isso é arte. Por que que isso é considerado arte? Bom, para a gente começar a entender o sentido de arte conceitual, a gente precisa voltar um pouco na história recente da arte, né, da arte contemporânea, para um momento pós-Segunda Guerra Mundial, principalmente naquele eixo Europa-Estados Unidos. Nesse momento, em vista de tantas mudanças na vida cotidiana das pessoas, sempre muito orientado para o hiperconsumismo, para o capitalismo desbragado, vendendo para as pessoas coisas que elas não precisam, mas convencendo-as de que elas precisam ter algo que de mais a mais no cotidiano não vai ter tanta serventia assim. Obviamente que esse capitalismo aí exacerbado pós Segunda Guerra Mundial também afeta o mercado de arte. E de uma maneira bastante incisiva, já que os Estados Unidos da América, o berço do capitalismo moderno, do ultracapitalismo, tenta de alguma maneira ali pós Segunda Guerra se estabelecer como um polo de produção de arte muito forte e obviamente estabelecendo aí um mercado de arte também muito forte. Ocorre que os artistas começaram a sentir-se bastante incomodados com essa situação de serem vistos apenas como um mero agente produtor de algo que vai ser vendido a colecionadores, a museus, a galerias, e eles acabam se tornando apenas uma mercadoria, né, desprovida de um sentido maior. É nesse momento que começam a surgir, então, os artistas conceituais. Vocês que acompanham o meu canal já viram aqui alguns vídeos, inclusive um dos mais recentes é sobre Yoko Ono, que é uma artista conceitual, surge ali no começo dos anos 60, final dos anos 50, começo dos anos 60, que é quando artistas como o pessoal do grupo Fluxus, né, Wolf Vostel, que era alemão, a Nandium Pai, que eu ainda vou falar aqui sobre Nandium Pai, que é o pai da videoarte, esses artistas começam a pensar em formas alternativas de produção de arte que não sejam passíveis de assimilação pelo mercado. Portanto, é aí que nós começamos a ver a recorrência de performances, né, de happenings, de land art, né, de caminhadas, né? Vito Acconti fazia muitas caminhadas pelas cidades, né, e cruzando vários estados, inclusive, e esse era o ato artístico dele. Performances que são, na verdade, reproduções de situações cotidianas
artistas, porém programados de tal maneira que não possam ser repetidos da mesma maneira duas vezes, que sejam documentados apenas em fotografia ou em vídeo, ou seja, formas de produção artística que são efêmeras, não como um quadro, não como uma fotografia mesmo, né, per se, não como uma escultura que pode ser comercializado. Tudo isso pode ser comercializado como era, né, antes, no passado. Os artistas conceituais estão mais preocupados com o processo e não com a obra final. Isso é muito importante. Mais importante do que uma obra física, né? Um resultado palpável de um pensamento estético. Para estes artistas é o processo em si, algo que não pode ser capturado e também não pode ser comercializado. Daí que isso também chega no Brasil, porque nós temos artistas, por exemplo, como o próprio Cildo Meirelles, né? Arthur Barrio, nós temos aqui o Wesley Duke Lee, que são artistas aí de uma geração nascida ali mais ou menos nos anos 30, 40, não é? Que ao longo dos anos 60, obviamente em face de um país tomado por uma ditadura, em que tudo era proibido, o artista era visto como um subversivo, algo perigoso à sociedade, começam também a pensar em algumas formas de representação, algumas formas de expressão que fossem efêmeras, que não fossem assimiladas pelo mercado. E também, claro, formas de expressão que fossem contestatórias. Ocorre que no final dos anos 70 começa a surgir uma segunda geração destes artistas disruptivos, né? Que vem justamente na esteira destes que eu já citei. E aqui em São Paulo nós temos 3 artistas que são extremamente interessantes e que formaram um grupo chamado 3 Nós 3. Estes artistas eram o Dinilson Júnior, Mário Ramiro e Rafael França. 3 artistas sensacionais, jovens, né? O Mário Ramiro e o Rafael França se conheceram na Faculdade de Artes Plásticas da USP, na ECA, né? Foram alunos aí de Regina Silveira, né? De Arlindo Machado, Júlio Plaza, enfim, né? Toda essa geração imediatamente anterior, extremamente inovadores, né? Professores muito interessantes. O Mário Ramiro e o Rafael França estudavam na USP, né? O Rafael França nasceu em Porto Alegre e veio para São Paulo exatamente estudar artes plásticas ali na segunda metade dos anos 70. O Dinilson Júnior era aluno também de artes plásticas, mas da FAAP, né? Da Fundação Armando Álvares Penteado. E eles se conhecem, né? Quer dizer, o Mário e o Rafael França já tinham um contato muito próximo, já eram amigos, e os dois conhecem o Dinilson exatamente nesse tipo de caminhadas por aí, né? Quer dizer, em eventos artísticos que propunham uma nova vanguarda, eles acabam se conhecendo porque frequentavam os mesmos ambientes e fundam o grupo 3 Nós 3, ali entre 78 e 79, e desse grupo, na verdade, que está muito bem documentado o trabalho deles num livro que foi recentemente lançado pela editora Ubu. Estou deixando na lista única aqui embaixo, né, com todos os livros que eu cito aqui no canal. Esse livro que é um pouco caro e um pouco difícil de encontrar, mas quem conseguir vale muito a pena, porque lá é como se fosse assim uma espécie de inventário desse grupo. Vocês vão encontrar 2 performances justamente nessa linha de arte conceitual que são muito importantes para a arte contemporânea brasileira, tá? O primeiro deles se chama Ensacamento, né? Esses 3 rapazes aí, o Dinilson já era, né, uma pessoa bastante rebelde, já vinha da pichação, da intervenção não autorizada em espaços públicos, né? Imaginem vocês aí na virada dos anos 70 para os 80 ainda, sobre a égide da ditadura militar. Esses 3 então se juntam e durante as madrugadas passam a percorrer ali a cidade de São Paulo, né, o centro de São Paulo, colocando sacos plásticos pretos
nas cabeças de estátuas importantes. Para vocês terem uma ideia, eles fizeram isso com as figuras ali do movimento às bandeiras do Vitor Brecheret no Parque do Ibirapuera. De madrugada foram lá e colocaram um saco plástico na cabeça de cada uma daquelas figuras, o que é bastante, né, importante se a gente pensar que a gente está vivendo na época da ditadura, em que as pessoas eram sequestradas e levadas para os porões da ditadura e torturadas, e o saco plástico na cabeça era justamente uma forma de tortura e também de não reconhecimento de seus algozes, né? Então, veja só. E eles mesmos, né, na manhã seguinte, começavam a ligar para os jornais e também para as chefaturas de polícia, dizendo: olha, eu moro aqui no bairro tal e eu passei em frente aqui a estátua X e tem um saco na cabeça dessa estátua, o que está acontecendo? Para mobilizar justamente a opinião pública de maneira anônima, né? Então eles fazem desse ato que imediatamente começou a ser identificado com algum tipo de grupo terrorista que estava tentando ali fazer algum tipo de manifestação sem serem reconhecidos, mas atentando, né, contra o governo e tal, e na verdade era um ato de arte conceitual. Ninguém nunca chegou a prendê-los ou a identificá-los, mas fazia parte da programática do grupo 3 Nós Três, incomodar a população e incomodar a opinião pública por meio da imprensa e por meio das autoridades, justamente com estes atos de ensacamento das estátuas. Uma outra manifestação artística muito interessante deles é o X Galeria, né? O X Galeria, que consistia de listar uma série de galerias de arte que, como eu falei para vocês, representava justamente essa mercantilização das artes, e durante a noite também lá iam os três de galeria em galeria e colocavam uma fita isolante, né, em forma de X na porta dessas galerias, com um papel escrito: o que está dentro fica, o que está fora se expande. Novamente, um discurso bastante engajado e bastante representativo com relação à nova arte, né? Contra aquilo que é considerado passadista, que fica dentro da galeria e serve somente para alimentar o fetiche de colecionadores, galeristas e assim por diante. E finalmente, uma outra performance do grupo 3 Nós Três, agora feita à luz do dia, consistia de irem até os três irem até algumas avenidas importantes aqui de São Paulo, uma delas a Avenida Paulista, com um rolo de papel celofane, azul, vermelho, enfim, normalmente vermelho, rosa, choque, né, que era para contrastar bastante, e quando o farol fechava, o farol dos carros fechava, os carros paravam ali em frente à faixa de pedestre, eles atravessavam a avenida de um lado a outro com esse papel celofane, bloqueando a passagem dos carros. Isso é um experimento social porque, segundo eles, depois relatando o resultado dessa performance, quando o farol abria, né, o semáforo abria, os carros que poderiam muito bem arrancarem e romperem aquele papel celofane, que afinal de contas é muito frágil, né? Ficavam parados, não saíam do lugar. Então começava a se tornar meio incômodo, porque daí o carro de trás começava a buzinar e aí começava a atrapalhar o trânsito. Então esses artistas, como vocês veem, estavam muito mais interessados no processo da criação do que no resultado final, que não poderia ser apreendido. Eu ainda vou falar aqui para vocês um pouco mais sobre o Rafael França, quando eu for falar de videoarte, né? Porque o Rafael França ali, o grupo 3 Nós Três, ele se desfaz no começo dos anos 80, o Mário Ramiro continua com os seus estudos e depois se torna professor da USP, onde é professor até hoje. O Ednilson continua com as suas intervenções urbanas, ele faleceu em 2013, e o Rafael França, que
talvez dos três é o que mais chama a atenção pela forma como ele incorporou a tecnologia em seus trabalhos, porque no começo dos anos 80 ele ganha uma bolsa para ir estudar no Instituto de Artes da Universidade de Chicago, e ele então mergulha na videoarte, mas a videoarte do Rafael França é quase que uma interação entre a linguagem televisiva, a linguagem artística e a linguagem cinematográfica, tá bom? Vou falar disso para vocês num outro programa. Não obstante, está aqui embaixo todos os links para vocês conhecerem um pouco mais sobre o grupo 3 Nós 3, um dos mais importantes da arte contemporânea para a história brasileira aí destes artistas que promoveram uma ruptura com o mercado de artes. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa pílula sobre arte conceitual, sobre a qual eu ainda falarei outras vezes aqui. Não se esqueçam de novo de se inscreverem no canal, badalarem a sineta, deixarem o joinha, compartilharem muito este vídeo e deem uma olhada aqui embaixo também nos links dos meus cursos. Enciclopédia do Cinema Brasileiro, para você que quer saber tudo sobre a história do cinema brasileiro, do começo até Kleber Mendonça, pelo menos, e também para você que deseja conhecer os meandros da linguagem cinematográfica, como você consegue analisar um filme aí a partir dos dispositivos estéticos, também tem o link aqui para o meu curso de introdução à linguagem cinematográfica. Muito obrigado, nos vemos em breve. Tchau, tchau.